o Anderson Santos ele trabalha com implementação e essa parte eu estava conversando com ele. A parte de infra acaba sendo meio renegada, porque todo mundo tem um papo assim, fala, porque meu Revit, minhas famílias de Revit e não sei o quê. E na infra, quem trabalha com AutoCAD Civil 3D, quem trabalha com InfraWorks, percebe que é de uma outra forma que as coisas funcionam. E ele vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu, pelo menos, me sinto às vezes excluído dessa conversa toda do BIM. Então ele vai mostrar um pouco do trabalho que ele vem realizando em São Paulo, que é sensacional. A gente passou a semana toda aí mostrando todas essas possibilidades e agora mostrando. Então, é assim que se faz. É assim que a gente bota, assim que a gente faz essas implementações. É isso que tem que ser visto e ele vai abordar isso tudo e mais um pouco. O que eu estou falando aqui também, inclusive, é muito menos do que ele vai apresentar. Né? Não sou capaz de falar tão bem quanto, porque eu não recebi muitos spoilers da palestra. Então, para continuar aqui, Anderson, por favor, pode desmutar o microfone aí, dá o teu show. Tão difundido assim, beleza? Espero que vocês apreciem, que seja realmente eu possa contribuir com um pouco do conhecimento de vocês. Espero que vocês, as dúvidas ou até um comentário, alguma colocação que queira fazer, pode utilizar o chat. A gente vai estar aí disponível depois para responder algumas perguntas, esclarecer o que vocês tiverem aí com dúvidas com relação à implementação do BIM, à utilização dos softwares e ferramentas específicas para a infraestrutura. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Pode começar? Como é que é? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, não é isso? Vou compartilhar a tela. Ok. E vamos na apresentação. Todo mundo vendo aí? Tá ok? Como é que tá? Então, maravilha. Nossa palestra hoje vai ser um pouco, né, até um pouco sucinta. Não, a gente não consegue falar tudo que a gente tem em apenas 45 minutos, uma hora, o que seja. Só tem uns 200 slides aqui para mostrar. Mas tudo bem. Brincadeira. Não chega a isso tudo. Os desafios da implementação BIM em projetos de infraestrutura. O primeiro aqui tem um slide onde eu falo um pouco de mim, talvez nem todos me conheçam, sabe, né, como o meu trabalho, né, como é que esse camarada veio aparecer aqui nessa apresentação, de onde vem, para onde vai, de onde surgiu. Então, basicamente é isso. Meu nome é Anderson Santos, eu tenho uma empresa que, na verdade, é eu e eu mesmo, não tem mais ninguém. Oi, tô ouvindo? Alô? Então, eu tenho é, essa empresa, eu trabalho na parte de infraestrutura. Eu, hoje, atualmente, trabalho dando consultoria na parte de implementação do BIM em projetos de infraestrutura, tanto na parte da elaboração do projeto, como é, elaboração dos projetos de infraestrutura. Eu tenho MBA em gestão de projetos, sou engenheiro agrimensor, minha formação. Atualmente eu trabalho, né, eu também sou professor convidado do IPOG nas pós-graduação Master BIM em Ferramentas de Gestão de Projetos. Esse né, tem essa pós que é específica na parte de BIM. Tem um MBA que eu também dou aula, que é Infraestrutura de Transporte e Rodovias. Tem MBA em Geociências e Geotecnologias também, que tem uma aula agendada para dar nessa pós também. Eu tenho certificação do software Autodesk, certificação profissional. Também tenho, eu sou instrutor certificado da Autodesk. Eu trabalho com Civil 3D desde 2007. Então, tem um longo caminho aí, quebrando a cabeça e apanhando um pouco e aprendendo cada dia mais, né, na utilização das ferramentas e das soluções. Já dei diversas palestras,
em alguns eventos, incluindo no AU, que acontecia aqui em São Paulo, no evento da Autodesk. E eu também faço parte, né, sou membro do Autodesk Expert Elite, um membro onde reúne, né, alguns membros que têm um conhecimento um pouco, né, mais aprofundado com relação aos softwares da Autodesk, inclusive alguns palestrantes que eu percebi já faz parte também dessa comunidade aí. Aqui tem os meus contatos, LinkedIn, o e-mail, também o celular, né? Quem quiser, celular também é o WhatsApp, quem quiser mandar uma mensagem, ligar, né? Tiver falando alguma coisa, tiver desabafar, contar um caso, uma piada, alguma coisa assim, tá disponível, tá? Só não liga a cobrar, nem para pedir de emprestado que a gente não tem, mas o resto é tranquilo, pode ficar à vontade. E a ideia é que a gente realmente interaja e aumente, né, o nosso conhecimento com relação à metodologia e implantação da metodologia BIM dentro dos projetos de infraestrutura. Então, preparados para a realidade, né? Eu gosto de falar aqui porque geralmente quando a gente vê algumas apresentações de BIM, inclusive algumas já tiveram aqui, vocês já presenciaram, foram muito interessantes, muito legais, mas geralmente o camarada acha que é aquela questão, né, o pessoal que ainda não tem conhecimento, alguma coisa do tipo, e é simplesmente apertar um botão e tudo resolve, já resolveu todos os seus problemas e o BIM já está implementado, todo mundo já trabalha com BIM e vamos fazer nossos projetos em BIM. Mas, na verdade, não é essa, né? Então, vou passar realmente um pouco do conhecimento que eu tenho, né, dentro da metodologia, dentro da utilização da metodologia BIM nos projetos de infraestrutura. Então, nós temos aqui, no caso, que o BIM é uma afirmação, no caso, né, é um caminho sem volta. Vocês já podem ter observado aí que já foi lançado um decreto, esse decreto foi lançado aí afirmando o compromisso do governo com relação à adoção da metodologia BIM nos projetos. As empresas já estão se movimentando, já tem os resultados consolidados na utilização da metodologia mundo afora, e no Brasil também está seguindo essa tendência mundial, no qual os projetos serão elaborados em BIM. Então, a princípio, nós temos aquelas dúvidas, aquelas incertezas, e a gente, muitas das vezes, acreditamos que estamos fazendo e elaborando um projeto, talvez pelo fato de usar um software ou um tipo de processo, e, no final das contas, realmente não está envolvido, não engloba toda a metodologia do termo BIM. Tá? Eu não vou adentrar muito em detalhes de o que é BIM, ou o que é isso, ou é aquilo, também porque as palestras anteriores vocês já tiveram uma visão bem geral. Espero que vocês tenham visto também as palestras anteriores, né? Mas, basicamente, o BIM é uma metodologia de elaboração de projeto, onde utiliza as ferramentas disponíveis dos softwares, né, envolve pessoas e processos para retratar de forma fiel, num ambiente virtual, o seu empreendimento que vai ser construído. E isso você envolve todas as etapas do ciclo de vida do projeto, do empreendimento, desde a sua concepção, do seu projeto, construção, manutenção ou demolição, se por ventura venha a acontecer. Então, isso aqui é uma realidade e vocês já estão fazendo parte dessa realidade, até mesmo porque estão participando desse evento ou de outros eventos que estão acontecendo no Brasil. A gente hoje vê um movimento muito grande na utilização e da divulgação das metodologias aplicadas aos projetos de engenharia e arquitetura. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro, né, e talvez alguns aí vão ficar até com raiva de mim, não sei, mas o BIM não é apenas edificações. Hoje a gente fala de BIM, nós falamos, todo mundo já pensa logo em Revit, que eu tenho que fazer um projeto em BIM, tem que ser em Revit. Aí o cara, vou fazer uma infraestrutura.
Ah, mas aí o cara vai querer fazer infraestrutura no Revit? Dá para fazer algumas coisas, dá. Eu vou até mostrar depois para vocês, né, alguns elementos e é, algumas disciplinas, especialidades que podem ser desenvolvidas dentro de projeto de infraestrutura dentro do Revit. Mas o Revit, deixar claro, né, na parte de infraestrutura, não é o software específico para elaborar o projeto de infraestrutura. Eu não vou elaborar, pelo menos no momento, tá? Não sei amanhã ou depois. Mas atualmente não é um software específico para isso. Eu não vou elaborar uma rodovia, uma ferrovia de 10, 20, 30, 200 quilômetros dentro de um Revit, né? Quem trabalha com Revit ou já trabalhou, viu que ele tem algumas limitações aí com relação ao tamanho de arquivo, a extensão do seu projeto também é um limitador, e ele não tem as características para a elaboração de um projeto geométrico ou de um projeto específico de terraplanagem, onde a gente consegue tem uma série de informações que a gente tem que levar em consideração. Então, só para deixar claro, tá? A ideia não é falar que a gente não vai implementar esse tipo de soluções dentro do nosso processo, mas ele não é o único meio para a gente trabalhar com projeto de infraestrutura. Estava até conversando com o Guilherme, ele falando, mas questão de biblioteca, né, que o Revit tem um monte de biblioteca já para um monte de atividades, né, para de arquitetura, mas realmente em infraestrutura, até mesmo porque não é a função específica de um projeto de uma rodovia, de uma ferrovia ou de um outro tipo de projeto de infraestrutura dentro do Revit, tá bom? Mas a gente vai utilizar ele dentro do nosso processo. A gente vou mostrar aqui para vocês mais adiante. Então, a ideia é que eles se completem, tanto o Civil, o InfraWorks, o Revit, para gerar o nosso modelo federado e depois vai dar prosseguimento no ciclo de vida do empreendimento. Então, já feitos os esclarecimentos com relação a isso, vamos falar um pouco, né? Todo mundo falou que eu vi muito benefícios, né? Muita coisa legal, mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está começando a implementação, como é ainda algo novo e tudo que é novo, né, tem um certo tempo para você se adaptar e adequar naquela realidade, tem uma série de dificuldades. Então, basicamente, a minha apresentação vai ser o seguinte: eu vou apresentar as dificuldades encontradas na implementação dos projetos, as ações que nós tomamos ou devemos tomar para que resolver esse problema, e depois, no final, vou falar como realmente a gente utiliza as ferramentas disponíveis para gerar essas informações para a gente, tá bom? Esse projeto e tudo mais. Então, a primeira dificuldade, né, que a gente tem aqui, no caso, é saber onde quer chegar com a adoção do BIM. O que a gente vê, nós, né, temos visto aí ao longo das empresas que eu já trabalhei, que eu converso, que eu trabalho, muita incerteza, tem muita gente ainda que, o que é esse BIM, para onde vai, o que é que eu vou fazer com ele, né, qual o objetivo dele. Então, primeiro a gente tem que saber o que é que nós queremos com a implementação do BIM, com a utilização do BIM. É só para atender o cliente, é só para atender a demanda do mercado, ou é para melhorar os meus processos, minha elaboração do meu projeto. Então, isso você tem que ter em mente para você realmente ter uma adoção da implementação de forma satisfatória e que realmente você consiga ver aquilo, o resultado no final, né? Então, a ação que a gente tem que tomar é desenvolver, elaborar, no caso, deve ser elaborado um plano de implementação BIM e um plano de execução BIM. Se vocês observarem aqui nessa imagem, o plano de implementação BIM ele é diferente do plano de execução BIM. O plano de implantação ele refere com relação a como a empresa vai implementar esse BIM, a metodologia BIM, com o que ela vai fazer, os tipos de processos que ela vai adotar, ela vai quais os equipamentos que ela vai comprar, qual vai ser o tipo de software que vai ser utilizado, né?
quais os treinamentos que precisam ser fornecidos, né, para a equipe de projeto, qual o tempo que vai demorar para mim implementar essa metodologia dentro da minha empresa. Então, basicamente, o plano de implementação BIM é isso. Isso é importante porque a gente já tem que ter isso em mente antes mesmo de a gente começar a tomar qualquer ação. Por quê? Já vi situações do camarada falar, vamos começar a fazer os projetos em BIM, o que é que eu preciso? Ah, foi lá, comprou umas collection, comprou um Civil 3D, InfraWorks da vida. Aí o primeiro projetinho de 20 quilômetros que foi fazer no Civil 3D, a máquina não comportava, não dava suporte. Tinha um Core 2 Duo lá, alguma coisa do tipo, e 3, e não, realmente não conseguia rodar, né, os projetos, porque, né, tinha uma necessidade de um hardware que atendesse os requisitos do sistema para rodar o software. Então, aí teve um outro gasto, né, para poder adquirir o equipamento. Então, você já tem que ter isso em mente quando você vai, né, isso tanto para a empresa, pequena, grande, média empresa, vai adotar o BIM. Isso, lembrando que eu estou falando na parte ainda de projeto, tá? Se for na parte de obra, aí a empresa que vai executar a obra, que vai gerenciar essa obra, isso aí tem que também ter essa visão de como vai ser, como eles vão ser implementado isso dentro da empresa, dentro daquela fase do projeto. Okay? E o plano de execução BIM é quando você realmente já tem, vai executar realmente, vai elaborar o seu projeto, né? Como é que você vai elaborar o seu projeto, qual vai ser o LOD, né, o LOD que vai ser elaborado, né, os objetos do seu projeto, qual tipo de informação que vai ter dentro dos objetos modelados. Então, tudo isso vai estar dentro do plano de execução BIM, que nada mais é do que um termo de referência, tá? A gente fala, né, tem algum mandate, ou PEP, ou PEB, então, basicamente é isso. Uma outra dificuldade, né, que eu tenho encontrado, tenho visto muito aí, é a resistência a mudanças. Isso é natural, né, pessoal? A gente sabe que tudo que é novo gera um pouco de uma resistência. Por quê? Porque basicamente nós já estamos com habilidade naquele tipo de processo, já temos, né, familiaridade com aquilo, e várias pessoas, né, inclusive trabalhei com projetistas bem experientes, né, com idades até um pouco avançadas, e que já estavam acostumados com um processo específico, e aí chega, a gente vai ter que reformular aquele processo, mudar a visão de como é o projeto, então isso realmente gera um pouco de resistência. E o que é que nós devemos fazer? Nós temos que sair dessa zona de conforto. Então, a gente tem aquela questão da zona de conforto, porque nós já estamos familiarizados com aquilo, e nós nos sentimos seguros em fazer aquele tipo de projeto daquela forma. Não é errado, tá, pessoal? Não é demérito, não é nada, mas como a gente tem que adentrar para uma nova metodologia, realmente nós vamos ter que passar para a zona de aprendizado, para depois ter a superação e, consequentemente, o crescimento profissional e pessoal do indivíduo que está envolvido dentro do processo. Tá bom? Então, não é nada né, de fora do comum isso, não. Isso é até normal dentro dos empreendimentos, dentro das empresas que a gente tem visto aí, tá bom? Ó, nossa, quem nunca viu isso, hein? Quem nunca se deparou com essa tela e atire a primeira pedra. Então, quando a gente fala de infraestrutura, alguma dificuldade também que nós temos, né, é que ainda existem os softwares, somente na parte de infraestrutura, eles ainda estão em desenvolvimento. Nós temos alguns softwares, tanto do Autodesk ou da Bentley ou de outras empresas, e na infraestrutura ainda não está totalmente pronto e aí preparado para a gente poder estar elaborando projetos específicos, né? Eu cito um exemplo aqui, na parte de sinalização viária. Na empresa que nós trabalhamos, e vou até avançar aqui a ação que nós temos que fazer,
nós devemos criar aplicações e ferramentas, né? Então, até na empresa, as duas últimas empresas que eu trabalhei, estou trabalhando, inclusive, atualmente, é, nós temos uma equipe de desenvolvimento onde algumas aplicações são desenvolvidas internamente. Então, por exemplo, a parte de segurança viária, eu vou mostrar depois no case, onde mostra, né, os modelinhos dentro do InfraWorks ou do Navisworks, ele foi desenvolvido internamente. Então, nós temos que desenvolver isso internamente, não esperar apenas que o software já esteja ali e eu vou usar ele e ele vai já atender todas as minhas necessidades, tá? Ele não vai fazer isso. Então, até mesmo porque a demanda que nós temos aqui no Brasil, especificamente, são muito específicas. Eu tenho cada cliente é um caso. Então, a gente tem padrões do DENIT, padrão do DR, padrão de outro cliente, e aí acaba que não tem padrão nenhum, né? Quando a gente tem vários padrões. Então, a gente tem que adaptar e ir criando essas ferramentas e essas soluções para a gente poder estar elaborando realmente nossos projetos de forma mais assertiva. E não esperar apenas que a empresa que fornece o software já tenha aquilo né, de prateleira ali para entregar para a gente no momento da aquisição. Isso realmente é um pouco difícil de acontecer, também por causa das particularidades dos projetos que nós temos dentro, né, do território nacional. Então, isso é uma ação que é importante e vocês já têm que estar cientes que, em algum momento, isso vai ter que acontecer dentro da sua empresa, dentro da aplicação da metodologia, alguma coisa do tipo, tá bom? Uma outra dificuldade que a gente tem visto muito aí é a falta de conhecimento da metodologia. A palestra anterior, né, muito boa por sinal, mostrou uma pesquisa da FGV onde mostra, né, o desconhecimento das pessoas com base na utilização da metodologia BIM. E isso é real, isso é fato, e cada vez mais a gente comprova isso, né, nas empresas que nós visitamos, que nós conversamos, mas isso não é, né, não é errado, nem tudo, né, não é uma coisa fora, né, do normal, até mesmo porque às vezes a gente ainda está naquela parte ainda da zona de conforto e a gente espera talvez que aquilo venha aparecer para a gente de forma mais natural, né? Então, às vezes alguém espera que isso chegue até ela, né? Nem todo mundo tem aquela ânsia de pesquisar e de procurar. Não é o caso de vocês aqui que estão vendo aqui agora essa apresentação, também porque nós estamos aqui, né, reunidos nesse evento online, vocês com o intuito de conhecer e entender um pouco melhor da metodologia. Então, uma coisa que eu gosto de frisar muito também é o seguinte: saber utilizar softwares não é saber trabalhar em BIM. Isso é bem importante e as pessoas têm que ficar cientes com relação a isso. Então, uma coisa é utilizar um Civil 3D, usar um OpenRoads, e outra coisa é usar esses softwares dentro da metodologia BIM. Então, isso tem que estar ciente, porque não é porque eu estou usando Civil, estou usando OpenRoads ou InfraWorks ou outros softwares do tipo, que eu estou necessariamente trabalhando em BIM. Então, uma série de características que você tem que atender para que realmente o seu processo seja de forma efetiva. Então, o que é que nós devemos fazer, então? Temos que treinar as partes envolvidas no processo. Então, isso aqui é o pilar, né? Os pilares da metodologia BIM. Eu acho que tem uma série de imagens, uma série de elementos que já tem publicações falando sobre isso. E os pilares BIM, eles são basicamente pessoas, tecnologia e processo. Então, a tecnologia já tem, e ela evolui cada vez mais. Esses processos, nós definimos eles no nosso BEP, e as pessoas é o que realmente é a parte mais importante aí, que eu considero desse pilar. E no final das contas, por mais tecnológico que for, com o melhor processo que tiver, quem realmente vai operar e quem vai projetar vai serão as pessoas, que são, no caso, vocês, que estão assistindo aqui essa palestra aqui agora. Então, o treinamento é importante. Entender do processo,
e entender da tecnologia e como isso se aplica dentro da metodologia BIM. Então, é muito importante isso e até mesmo verificar, tá, pessoal? De forma assertiva, eu sei que hoje tem vários treinamentos até online e tudo mais, qual realmente vai adequar a sua necessidade ali. Porque a gente sabe que, quando a gente está falando de empresa, ou até mesmo pessoalmente, isso envolve um pouco de recurso financeiro. Então, não é interessante você despendir ali aquele montante para depois é, não ser bem sucedido naquele conhecimento que vai ser passado para vocês. Então, isso é bem importante vocês, né, terem um pouco de atenção em relação a isso. Beleza? Ok. Ó, que bonito isso aqui, ó. IFC. Nossa, nós falamos isso, eu vi na verdade, nas palestras, bastante falando de IFC. IFC, 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 IFC. IFC, na verdade, só para quem não viu as outras palestras, alguma coisa do tipo, ele teria o formato universal, onde, né, de um formato neutro, onde todos os softwares que utilizam a metodologia BIM ia conversar entre si, de forma que, se eu fizesse no software A, eu conseguisse abrir esse arquivo e ler as informações desse arquivo no software B, independente da empresa que é proprietária desse software, usando esse IFC. Eu gosto de fazer uma analogia que seria o DXF para os arquivos de CAD, ou o TXT para documento de texto. Tá? Porém, é o seguinte, e é uma dificuldade muito grande, esse formato IFC ainda não está consolidado. Na parte de infraestrutura, tá, pessoal? Aqui eu estou falando projetos de infraestrutura, não é projeto de edificação, arquitetura, projeto de infraestrutura, falando de projetos de infraestrutura. Isso é fato, tá? Não é porque a Autodesk talvez tenha um UFC ruim ou porque a Bentley tem um UFC ruim. Não é isso, é porque o formato realmente ainda não foi elaborado. Está em elaboração, né? O que nós temos hoje, ele lê realmente objeto de infraestrutura é somente alinhamento e os outros elementos de infraestrutura, a previsão é que no final do ano eles lancem uma versão que já contemple esses outros elementos de infraestrutura. Isso eu falo porque eu recebi eu entrei em contato com o pessoal né, que elabora o IFC e tudo mais, e eu recebi esse retorno e eles comentaram sobre isso. Porém, a gente sabe que até hoje, né, o IFC, por exemplo, para edificações e construção já está um tempo mais aí no mercado, e mesmo assim não está tão consistente, né, tão consolidado assim. Imagine se lançar amanhã ou até o final do ano de infraestrutura, com certeza vai ter que melhorar, vai ter algumas coisas que vai ter que ser melhoradas. Então, como é que nós vamos fazer? Como eu resolvo isso? No caso que nós utilizamos, é adotar uma linha de software. Né? Uma empresa específica que dá uma série de soluções para a utilização da metodologia BIM. Qual é? Autodesk, Bentley, outras. Aí você, dentro do seu plano de implementação, você tem que fazer essa análise para você ver qual realmente vai atender suas necessidades, tá bom? E isso porque isso envolve, né, a gente sabe que envolve questão de financeira, e a gente sabe que hoje o país está, né, num momento não tão legal, então tem que pensar com cuidado isso, para que realmente depois vocês consigam estar utilizando da melhor forma possível as ferramentas disponíveis para você aí no mercado. Dificuldade pelo fato de falta de biblioteca e famílias para software de infraestrutura. Isso é o que a gente mais ouve falar, né? Inclusive, até nas apresentações aí, alguém já comentou sobre isso. Realmente, nós não temos, igual temos para edificações, né? Onde você entra no fabricante e já acha toda a lista ali de infraestrutura. Pelo menos eu desconheço que nós temos isso para infraestrutura, tá?
Se tiver, alguém depois pode mandar aí no comentário, né? Sei lá, pode falar isso para a gente. Então, isso é um pouco difícil, né? Então, eu sei que o amigo nosso, o Neito, está elaborando aí um software específico para drenagem, onde vai ter todas essas famílias aí, mas hoje, convencionalmente, nós não temos isso especificamente atendendo até mesmo nossas necessidades. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que elaborar essas bibliotecas. E aqui nós temos um exemplo de elaborar biblioteca de topografia, né, pavimento, drenagem, geotecnia, iluminação, obras de arte especiais, sinalização, segurança viária, entre outras, tá? Aqui é só um exemplo para vocês visualizarem aqui. Como nós fazemos isso? Utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis. Se não tiver essas ferramentas, tem que desenvolvê-las, tá? No caso aqui de pavimento, né, que nós temos aqui, o SubAssembly Composer. No caso da drenagem, nós podemos utilizar o Part Builder, que vem dentro do Civil 3D, ou o Inventor e o Part Editor para elaborar, e aí vai servir tanto para o Civil 3D como para InfraWorks. Porém, nós temos um problema, tá? Esses elementos que é elaborado dentro do Inventor, ele basicamente ele é utilizado, né, dentro para elementos de caixa, boca de lobo, PV, etc. No caso, uma ala, né, ou uma boca de bueiro, ele não comporta muito bem dentro do Civil 3D, tá? Dentro do InfraWorks ele reconhece, mas dentro do Civil 3D, pela uma série de parâmetros e tem que ser inserido dentro dele, ele realmente ainda não está muito bem consolidado, então a alternativa mesmo seria o Part Builder, tá bom? Depois, se quiser, tiver dúvida, a gente entra em contato comigo que a gente vê isso com mais detalhes, beleza? Tudo isso que a gente está falando vai chegar num determinado momento onde nós vamos ter um modelo tridimensional que vai refletir a realidade do meu projeto. E ele tem algumas, né, características, né, o BIM tem algumas características específicas, e uma delas seria a forma de como nós extraímos os produtos. Hoje, da maneira convencional, nós usamos o quê? Nós fazemos por pranchas. Até mesmo usando um civil, usando um Land, usando o Topograph, usando outro Open Roads, a maioria das empresas utilizam para gerar um corredor, depois gera seções, e aí vai depois exporta para o CAD, faz todo o trabalho ali a partir daquilo ali. A ideia do BIM é que você realmente trabalhe o modelo, você modele todas essas disciplinas, todas essas especialidades, tá? Então, é a partir do modelo que você vai extrair relatórios, que você vai extrair quantidades, que você vai fazer as análises, simulações, e que você também vai extrair pranchas, planta, perfil, seções, detalhes, a partir do seu modelo. E não o contrário, né? Não é a partir das pranchas que eu vou gerar o meu modelo, a gente está vendo aí uma crescente no mercado para atender alguns clientes que às vezes não tem já a metodologia implementada e aí solicita, né, da forma convencional e depois passar para o BIM. Aí eu chamo até de meio BIM, né? Porque a função mesmo que seria fazer essas análises e essas verificações no momento da elaboração do projeto se perde, né? Então a ideia é que realmente utilize o modelo gerado para você fazer o seu projeto e dali você extrai esses produtos. Outra característica importante é que os objetos modelados possuem informações. Ele não é só um elemento bonitinho 3D. Ele não é só um 3D bonitinho, tá? Ele é um 3D, mas eu tenho informações atribuídas a ele. Eu consigo já saber cota, diâmetro, volume, comprimento, todas as informações que até mesmo que foi elaborado lá no meu plano de execução, eu tenho que estar dentro do meu modelo, dentro do objeto modelado. Por quê? E depois disso aqui, desse objeto do modelo pronto, vai ser mais fácil a gente extrair essas quantidades
utilizando as ferramentas específicas e, consequentemente, saber o custo do meu empreendimento. Como eu faço isso, né? Qual é as ferramentas que nós temos hoje disponíveis e qual seria esse fluxo de trabalho? Só para a gente entender aqui, vou deixar claro, eu não trabalho na Autodesk, né? Mas as ferramentas que nós utilizamos são da Autodesk, até mesmo pela familiaridade que nós temos, que a gente percebe que a maioria das pessoas tem na utilização da mesma, tá? Poderia ser da Bentley? Poderia ser de outro software que eu não sei agora qual é? Poderia, tá? Mas, basicamente, usando o fluxo de trabalho aqui, seria dessa maneira que eu vou apresentar para vocês e que realmente a ideia é que assim funcione. Os estudos conceituais, né? Vou fazer ali estudo de traçado, estudo de obra de arte, análise preliminar. Eu estaria utilizando um software chamado InfraWorks. E ele é o software utilizado para fazer os estudos iniciais do meu projeto. Feito isso, eu vou detalhar meus projetos, aí eu levo ele para o Civil 3D e para o Revit. Olha o Revit aí na área, pessoal. O pessoal que gosta de Revit, o Revit também faz parte do processo, tá bom? E aí eu vou levar para o Revit as estruturas, contenções ou outros tipos de elementos que podem ser modelados no Revit. Eu vou levar a minha geometria, eu tenho 40 quilômetros de rodovia ou ferrovia, não dá, né? Não é feito para isso, tá bom? Então, esse detalhamento de geometria, terraplanagem, drenagem, aí é feito dentro do Civil 3D e depois cada disciplina, cada projeto desse é incorporado no Navisworks para fazer o modelo, né, o nosso projeto federado, modelo federado, onde lá nós vamos extrair as quantidades e ver a questão das análises de interferências e tudo mais. Aqui estou mostrando para vocês uma interação entre InfraWorks e Revit. Então, faço um modelo no estudo inicial no InfraWorks, eu levo esse modelo da obra de arte para o Revit. No Revit, eu detalho, eu faço armação, eu faço, né, eu melhoro esse modelo e depois eu posso trazer ele de volta para o InfraWorks. Ele tem essa interação entre InfraWorks e Revit. Tá bom? Uma outra coisa que ficou até dúvida aqui na apresentação né, nessa semana foi a interação do Civil 3D com Revit. Nós temos uma série de opções que pode ser feita e uma que eu vou mostrar para vocês é a questão de publicar esse modelo dentro do Civil 3D, no caso, a superfície do Civil, e levar para o Revit. Eu preciso basicamente de quê? Eu preciso do Civil 3D, da superfície, eu vou usar um comando chamado Public Surface, eu tenho que estar instalado esse Autodesk Desktop Connector e o BIM 360. Tem que ter acesso ao BIM 360. Tá? Para realmente ter essa interação, porque ele leva para a nuvem e faz esse processamento depois e leva para o Revit essa superfície do Civil 3D. E aqui tem um vídeo, tá, pessoal? É rápido, não vou estender muito, ele só demora uns 50 minutos. Estou brincando, é menos. Onde aqui a gente tem uma superfície do modelo, tá? Essa superfície já é a superfície acabada do projeto, tá? Onde eu tenho tanto a superfície do terreno quanto a superfície do projeto incorporada. Eu chamei de geral, poderia ter outro nome e tudo mais, mas aqui é só para exemplificar. A gente conseguir visualizar em 3D, ela já está incorporada, né? A superfície do terreno e a superfície do projeto. Maravilha. Aí a gente, feito isso, nós vamos no Civil, tem uma ferramenta de Collaborate, que é Publish Surface. Tá? Collaborate, Publish Surface. A gente publica essa superfície na nuvem. Então, para isso, eu tenho que ter acesso à internet e também acesso ao BIM 360 e está instalado o Autodesk Connect. É muito pequeno esse Autodesk Connect. Ele gera um drive até mesmo para fazer a conexão entre o BIM 360 e o seu software. Ali eu estou uma borradinha só para não ver o que tem ali escrito ali. Nem deu direito, mas beleza. E aqui eu seleciono basicamente onde eu vou salvar onde eu vou publicar, né, essa pasta.
na verdade, qual a pasta onde eu vou publicar dentro do BIM 360. Feito isso, eu dou um OK e ele vai publicar essa superfície lá dentro no caso do BIM 360, que depois eu consigo carregar no Revit. Aí tem um detalhe, pessoal, no Revit, qual a vantagem dessa ferramenta com relação a se eu importar um XML no site design? É que ele fica vinculado. Então, qualquer alteração que eu fizer no meu Civil 3D, no meu projeto, eu atualizo ela no Revit e ela já vai, eu não preciso depois estar importando, importando e fazendo esse trâmite novamente. Ele vai estar vinculado dentro do Revit. E aí a gente vem aqui na aba, no Revit, né, na aba Insert, onde nós inserimos aqui, usando uma ferramenta Link Topográfico. Aí eu venho e seleciono, no caso, a pasta onde vai estar a superfície publicada. Me deu uma borradinha para não aparecer o nome ali, tem algumas pastas ali de cliente e tudo mais, então é interessante estar mostrando aí. E aí, a gente consegue depois fazer esse link. Eu seleciono a superfície e mando gerar o link. Feito isso, ele vai gerar o link da superfície, né? Ele aparece uma mensagem ali de que não vai conseguir visualizar esse modelo, né? Na visualização que está, porque é uma vista, eu consigo colocar na vista 3D e ele aparece para a gente. E aí ali a gente coloca na vista 3D e aí ele aparece ali para a gente no caso, o nosso modelo. E aí qualquer alteração que eu fizer dentro do Civil 3D, do nosso projeto, ele vai depois refletir aqui dentro do Revit. Ele fica com uma referência com o meu projeto do Civil 3D. Então, é bem interessante, até mesmo por causa disso, eu consigo trabalhar isso de forma dinâmica e colaborativa, né? Então, só para a gente, né, não sou fera no Revit, tanto é que eu apertei o botão errado ali, viu? É esse aqui, ó. Aí eu vou mudar a visualização, o estilo, só para vocês verem lá a superfície propriamente dita, né? E aí está a superfície do projeto. Vou avançar aqui, pessoal, senão a gente, né, avança no horário. Eu tenho aqui outra ferramenta que nós podemos utilizar, né? É a questão do Dynamo. Aqui tem um exemplo simples, que basicamente eu fiz essa rotina. Ela é uma rotina basicamente para inserir os dormentes de concreto ao longo dessa ferrovia. Então ali eu tenho o que é que o Dynamo é? O Dynamo, ele só tinha para o Revit, agora também está incorporado no Civil 3D. Ele é uma programação visual, ele é até de fácil programação, eu particularmente não sou programador nem nada, e consegui criar uma rotina dessa aqui. Ele tem a interação com elementos do projeto. Então, alguns elementos ainda, né, não é todos, mas alguns elementos do Civil 3D, ele interage, ele consegue pegar as informações, consegue fazer essa interação dentro no caso do Civil 3D. E eu costumo falar que tem infinitas possibilidades de modelagem, tá? Então, você pode utilizar ele te abre um leque de possibilidades de você fazer coisas que o software propriamente dito talvez não te permite. Não dá esse suporte específico para você. Então, eles criaram essa ferramenta, né, disponibilizaram aqui dentro, para poder facilitar a vida, né, e a gente modelar os elementos que não necessariamente estão aqui dentro das ferramentas padrão do software. E aí você manda rodar, né? E ele vai inserir dentro do nosso corredor os dormentes na elevação do grade, e seguindo, acompanhando ali nosso traçado horizontal. O legal disso é porque ele fica vinculado ao meu corredor. Se eu alterar meu corredor, automaticamente esses elementos depois eles vão ser alterados. Ele vai acompanhar o meu eixo, né, tanto verticalmente como horizontalmente. Beleza?
Aqui nós temos também, falando né, da parte de infraestrutura, temos elementos aqui colaborativos, ambientes colaborativos. Vocês estão vendo aqui, no caso, é o BIM 360, tá? Ele é eu posto meu modelo na nuvem, fica disponível para quem tem acesso a esses documentos, esses modelos, e de acordo com o nível de permissão, você tem acesso, pode editar, pode fazer uma série utilizar de uma série de formas diferentes esse recurso. Ele é num ambiente online, onde você tiver acesso à internet, você consegue acessar seus modelos e seus projetos. Ali você vê no canto superior o modelo dentro do BIM 360, tá? E embaixo as plantas que foi gerado através do Civil 3D, inclusive a parte do módulo e os layouts, tá? Inclusive já separado as planchas, tudo certinho. Vamos adiantar aqui, eu tenho também aqui, no final das contas, né? O que a gente quer mesmo é levar depois o meu modelo, eu consigo dar continuidade nas fases de elaboração do meu projeto em BIM. No caso aqui, eu tenho modelagem 4D, que seria utilizando o tempo, né? Onde eu tenho ali uma ferramenta utilizando o Navisworks, onde eu consigo ali utilizar essa ferramenta para mim poder fazer essas verificações de simulação usando o cronograma da obra, onde eu posso usar um Project, um Primavera, ou até mesmo dentro do software, e ele vai mostrando a evolução da obra, tá? Inclusive, se eu tiver o valor disso, eu consigo extrair essas quantidades e levar depois pro um software de orçamento, e ele vai ter o valor dos itens, eu consigo inserir dentro do meu modelo, e aí ele vai já fazer também essa modelagem 5D, que seria a modelagem de custo. Então, aqui a gente está vendo essa modelagem aqui dentro do Navis, tá? E aqui ele vai, então, mostra um pouco aqui rapidamente a questão poderia ser até um pouco mais rápido, né? A gente tá vendo aqui, realmente, é só para ficar melhor para vocês verem, tem a parte ali da timeline, que é a simulação, né? E só rapidamente aqui, só para vocês verem aqui como é que seria essa simulação dentro do ambiente do Navisworks, tá? Poderia ser outro software? Poderia. Tem o Solidly, tem outro software que eu não me recordo o nome agora, e faz o mesmo processo, tá? Aí você dá o play, roda a simulação, né? Tem todos os itens ali já dentro do cronograma. Aqui eu fiz só para mais um exemplo mesmo, para vocês visualizarem, entenderem, né, como é que funciona. E depois você roda essa simulação e ele, automaticamente ele vai já passar ali a simulação e vai mostrar a evolução da construção desse modelo, tá? Vamos ali só para... Vou deixar passar o vídeo todo não, porque senão, né, depois quem quiser, eu posso fornecer esse vídeo aqui, né, essa apresentação, esse vídeo especificamente, e aí para vocês verem com mais detalhe, visualizarem, entenderem como é que é o processo, tá bom? Mas aqui é só para vocês verem como é que é, rapidamente, depois a gente vê lá eu disponibilizo esse vídeo para vocês, tá bom? Então, além de dar um play, ó, e aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai inserindo os elementos graficamente, né, o nosso modelado dentro do nosso ambiente virtual. Por isso que você já consegue ver a questão da evolução da obra e se vai ter conflito até mesmo de execução com outros elementos do seu projeto. Então, basicamente é isso. E no final a gente consegue, né, os objetivos esperados. Nós temos as quantidades, eu consigo extrair de forma automática. Como é essa forma automática? Não é só clicar um botão e vai sair tudo de vez, não, pessoal. Desde o início lá, da concepção do seu projeto, da elaboração, da modelagem, da criação da biblioteca e das famílias, você já tem que estar pensando em como vai ser essas quantidades lá no final. Porque senão, chega nesse momento aqui e não sai nada. Você não consegue realmente extrair essas quantidades. Então, tem que ter essa ciência, tem que ter esse entendimento para depois, lá no final, não correr o risco de o seu modelo realmente você não conseguir extrair nada. Aí nós temos aqui a questão da identificação de conflitos
também é um elemento que a gente consegue, né, fazer e ajustar nosso projeto de acordo com essa identificação de conflitos. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho, rapidamente, eu acho que meu horário já está até estourando, né? A gente vai falando aqui, a gente empolga. Mas aí depois, quem quiser, meus contatos estão ali, vocês podem estar perguntando e tudo mais. Eu tenho aqui o case, né? Eu tenho um case para mostrar para vocês. Esse case foi um estudo de uma PN. O pessoal queria tirar... PN é uma passagem em nível, tá? Uma passagem em nível. Eu vou deixar aqui, tem um videozinho, vou deixar ele rolando e vou explicar para vocês. Nós temos aqui a passagem em nível, onde a ideia é tirar a interferência da ferrovia com a rodovia, né, a via que tem ali na cidade. Esse modelo, só para deixar claro, isso aqui é um estudo, foi um estudo, tá? Não é um projeto, um estudo de alternativa, foram feitas 4 alternativas, para depois o cliente realmente chegar e verificar qual realmente seria mais interessante para ele e qual ia dar avanço, né, dar continuidade na elaboração do projeto. Então, aqui, no caso, é uma das alternativas, onde passa por baixo, né, tem uma passagem inferior de veículos, não é um projeto, não é nada assim, né, e todo esse vídeo foi feito dentro do InfraWorks, não usei nenhuma renderização externa ou um editor de vídeo mais, no caso, mais profissional, né, também pelo tempo que a gente tinha para fazer esse estudo, foi um negócio realmente muito rápido. Vou até avançar um pouco aqui para não prolongar muito. Aí, essas edificações, foi feito um voo com drone, tá? E essas informações que nós temos aqui são informações de levantamento com drone, inclusive as edificações, árvores, e foi tudo foi possível cadastrar com relação ao drone, tá? O levantamento do drone. Vou adiantar mais um pouco aqui, nós temos aqui, só para mostrar aqui melhor uma visão geral para vocês, né? E também para não demorar muito aqui a apresentação, porque a gente já está, acho que, estourando o nosso momento. E aí, a gente tem essa visão, e são das possibilidades que a gente pode, né, utilizando. Aqui eu já consigo, eu consigo extrair quantidades, eu consigo extrair um volume, quantidade de corte, aterro, pavimento, tudo isso eu já consigo extrair aqui utilizando esse como um estudo, mas eu já tenho informações sobre isso, tá? Vou avançar aqui um outro case. Aqui foi um funcional que foi passado para o InfraWorks, depois o detalhamento foi feito no Civil 3D, na verdade está até sendo feito, acho que não foi concluído esse projeto. Na verdade, eu trabalhei nessa fase aqui da modelagem dentro do InfraWorks. Isso aqui é uma rodovia, duplicação, tá? Essa faixa mais diferenciada, próximo da via, é um levantamento feito por aeronave, né, um aerolevantamento, perfilamento a laser, e o que está externo foi feito através do gerador de modelo, utilizando a imagem do Bing e SRTN. E aí tem esse modelo aqui que depois foi levado para o Civil e foi detalhado dentro do Civil 3D, realmente projeto executivo dessa obra. Aqui é um outro caso, onde a gente tem aqui uma interseção, né, um trevo completo, e aqui tem todas essas disciplinas modeladas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é dentro do Navis. As duas outros cases que eu mostrei para vocês foram dentro do InfraWorks. Então, isso aqui foi feito dentro do Civil 3D e dentro do Revit. Então, a parte de obra de arte foi feita no Revit e a parte das outras disciplinas, topografia, geometria, drenagem, pavimentação, terraplanagem, sinalização e segurança, iluminação, geotecnia, foi tudo elaborado dentro do Civil 3D, usando as ferramentas que nós temos dentro do software e também aqui nós criamos internamente, no caso, para sinalização horizontal e vertical. Tá? Então, cada elemento que está aqui, ele tem informação, eu consigo extrair quantidade desses elementos. Aqui é o mesmo, só que depois a gente lançou no InfraWorks para gerar um vídeo, né, para apresentar para o cliente. Então, não tem esse vídeo, não vou mostrar o vídeo, é só para vocês visualizarem aqui, no caso, o modelo como ficou dentro do InfraWorks, tá bom? Esse outro é um case, está em andamento, esse aqui é um projeto que, uma interseção também, né, ainda está em andamento, não está finalizado, tá, pessoal? A pista está voando aqui, porque ainda vai vir uma obra de arte, vai
encaixar aí, que está sendo elaborada no Revit. Ainda falta outras disciplinas serem modeladas, mas basicamente né, a formação do projeto é essa. Já temos aqui modelado topografia, geometria, pavimentação, né, terraplanagem e a sinalização, segurança. Então, só para vocês entenderem, se eu clico nesse elemento que representa a minha faixa, ele vai ter ali todas as características de informação de área, de comprimento, até quantidade de taxa ele vai falar para a gente, tá? O pavimento, se eu clico no pavimento, ele vai falar se vai ser CBUQ, se é BGS, BGTC, macadame seco, rachão, qual vai ser qual é o valor, né, o volume disso. Então, tudo isso eu consigo extrair utilizando esse modelo. Então, basicamente, é isso aqui, né? Aqui tem outra imagem né, do mesmo modelo, tá? E isso aqui foi feito dentro do Civil 3D e levado para o Navisworks, para essa imagem é do Navisworks, para poder depois dar continuidade no ciclo de vida da elaboração do projeto. Lembrando que isso aqui é na parte de projeto. Né? Mas eu quero depois levar para a obra. Aí a empresa que é responsável pelo empreendimento, ela tem que ter isso, né, dentro da metodologia para poder dar continuidade dentro do fluxo de vida do empreendimento, utilizando esses modelos que vão estar disponíveis para ela. Beleza? Então, basicamente é isso. Aqui tem algumas referências e algumas recomendações para vocês visitarem os sites e saberem mais um pouco sobre BIM, beleza? E meu muito obrigado para vocês, né, por vocês terem aqui presenciado a apresentação e terem ficado aqui. Espero que tenham gostado. Depois, se tiver mais dúvidas, né, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, não tem problema. Eu acho que eu vou voltar aqui, deixar aqui o meu contato, tá? Então, basicamente é isso. Estou à disposição, vocês, né, quiserem a questão das dúvidas e dos esclarecimentos que vocês, porventura, quiserem fazer. Então, tem alguém que perguntou aqui, né, a questão do Civil 3D, conteúdo do Civil 3D, né, do Dynamo para o Civil 3D. Então, se vocês entrarem tem um YouTube da Autodesk de infraestrutura, lá também tem uma série de vídeos que mostra a utilização do Dynamo, né, dentro do Civil 3D, tá, pessoal? Inclusive, também tem um fórum do Dynamo, onde você consegue acessar, você baixar o Dynamo, quando você abre o Dynamo, na página inicial você tem, onde você tem lá fórum, e você clica e vai aparecer para vocês o fórum, e lá tem várias dúvidas também de Dynamo, que você pode estar utilizando lá, tirando dúvida e vendo tudo mais, tá bom? Alguém perguntou aqui, né? Como implementar o BIM quando o diretor da empresa te pede um projeto básico detalhado? Quando o cliente não sabe o que quer, fica difícil trabalhar. Infelizmente, hoje, nós temos realmente a solicitação, várias pessoas querendo BIM, né? Porque é bonito, porque está todo mundo pedindo, algo do tipo, e no final das contas, realmente não sabe a real importância, a finalidade da utilização da ferramenta, da metodologia. Então, é importante que as pessoas, né, o pessoal, o diretor, o pessoal que tem poder de tomada de decisão, também fique engajado e estude, né, e verifique e tenha seu plano de implementação para realmente poder estar trabalhando dentro da metodologia BIM de forma mais assertiva, de forma que você realmente atenda as necessidades do seu cliente, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. O Neito perguntou, como cobrar um projeto em BIM? Essa é boa, né? É difícil. Você tem que ver todos os seus, né, seus custos e tudo mais.
Porque não, dependendo da situação, se você já tiver implementado o processo dentro da empresa, com certeza é mais fácil. Mas se você não tiver ainda implementação, não tiver as ferramentas, não tiver um treinamento, tem que ver se vai, né, que vai levar em consideração esse tipo de abordagem, né? Até mesmo para na hora que você der o preço, ele ser realmente factível, né, e dentro da realidade que você vai trabalhar. O que eu cheguei aqui do chat é isso aqui. Eu acho que não sei se aparece mais aqui. Como mudar a mentalidade da empresa em relação ao dimensionamento da equipe? Prazo para abraçar esse novo modelo, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que a empresa, né, o pessoal tem que estar realmente engajado, tem que procurar, tem que se atualizar, pesquisar sobre a metodologia para poder realmente verificar essa questão de prazo e do dimensionamento da equipe. A gente vê hoje muito um desconhecimento e acha que o BIM, vou implementar o BIM, eu vou comprar um civil 3D. Não é isso, igual eu comentei na apresentação. Então, a ideia de amadurecer a mentalidade da empresa e principalmente quem o tomador de decisão é muito importante, tá? Inclusive, espero que alguns tenham assistido a palestra e tenham enriquecido um pouco mais né, com a questão aí do conhecimento sobre o BIM. Alguém perguntando aqui, como seria o fluxo de trabalho para modelagem de condições existentes no Civil 3D? Alô, André? Utilizando como base de referência um scan. O ideal é que você tenha Alô? esse levantamento, esses dados, e veja bem, dentro do Civil 3D, você consegue importar a nuvem de pontos, você consegue trabalhar ela em outro software, um exemplo, o Recap ou outro software específico, da própria fabricante do equipamento. E lá você consegue realmente inserir, Alô? depois você já tem que ter a biblioteca pronta para você inserir esses elementos dentro da sua biblioteca. No InfraWorks, ele tem uma ferramenta onde ele, através da feição do elemento, ele já consegue te identificar se é árvore, poste, são elementos lineares, mas para isso você tem que ter uma nuvem de pontos de alta densidade. Então, aí você consegue realmente fazer essa modelagem de forma mais dinâmica dentro do InfraWorks. Dentro do Civil 3D, realmente você importa essa nuvem de pontos utilizando o Recap, né, e depois você vai modelando de acordo com que a nuvem de ponto. Você tem que ter as nuvens de ponto da superfície, né, no MDT, e também o MDS, que é a nuvem de pontos da superfície, modelo digital da superfície, para você realmente ver a questão de altura de prédio, poste, árvore, por aí vai. Beleza? Quem quiser pode fazer mais perguntas aí no chat aí. Eu não sei qual o tempo, o Guilherme caiu, não sei se a gata dele pulou do telhado, não sei como é que foi, mas ele não está aqui agora não. Vamos tomar conta disso aqui. Estou à disposição de vocês aí. Se vocês quiserem, né, pode ficar à vontade. Boa tarde, Darlan. Tudo bom? Beleza, tamo aí. Obrigado, Eloy Hunt. Espero que vocês tenham realmente gostado e que eu consegui realmente passar um pouco do conhecimento para vocês, Alô? vocês absorver um pouco disso aí. Valeu, Eduardo. Isso aí, é nóis aí. Tamo aí. Então, alguém tiver aí online, quiser fazer uma pergunta, pode ficar disponível. O Renato tá lá, mas o microfone dele não funciona. Não tem problema não, tamo aí na luta. E na hora que você quiser parar, você fala. Se for para parar, você fala. Alô, 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 alô. Então, a questão do IFC, né, Darlan? Igual eu comentei com vocês. A previsão dentro do roadmap do Smart Builder, né, Build Smart, ele é de lançar a versão para infraestrutura no final do ano.
e os clientes já começam a pedir IFC, mas é aquela questão, eles não têm um conhecimento, né, porque a maioria vem dessa questão de arquitetura e construção, e aí pede IFC, sendo que IFC, na verdade, não funciona ainda da forma dentro da parte de infraestrutura. Então, realmente, a gente não tem essa IFC funcional na parte de infraestrutura ainda, tá? E aí o cliente pede IFC, você tem que entregar IFC. Como é que você vai fazer isso, né? Realmente é um pouco utópico isso na realidade que nós temos hoje. O Civil 3D exporta IFC. Ele exporta, mas é um IFC que, né, tá lá, você consegue exportar e tudo mais, vai algumas informações, você tem que transformar tudo para sólido, tá? Para ele conseguir exportar. Aí você consegue realmente exportar e vai algumas informações no modelo. Bom, basicamente é isso. A ideia é que, na verdade, talvez até você tenha uma fase de convencimento aí com o cliente, né? Ah, vou pedir em IFC. O IFC, na verdade, todo mundo pede porque é um formato neutro, teoricamente, e para não ter aquela questão de induzir, levar alguma, né, ou alguma empresa ou outra levar uma certa vantagem. Mas, igual eu falei lá na apresentação, o ideal é você seguir uma linha mesmo específica de um software específico, tá bom? Alô? Alô? Alguém mais? Alguma pergunta? Alô? Não, também não, acho que... Alô? Vamos lá. Valeu, Arthur. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deu para esclarecer um pouco aí as ideias, né? Você estava com um pouco de dúvida ali, né? Mas eu espero que você tenha conseguido explanar um pouco para você isso aí. O Nele perguntando, que eu tenho que colocar um sólido e property set, será que funciona por hora? Mas você fala no sentido de quê, Neito? De IFC? Esse IFC, na verdade, ele não necessariamente, né? Mas para você comunicar entre os softwares, por exemplo, eu levo do Civil para o Naves, eu preciso dessa property set para mim poder carregar as informações do Naves, tá? Dentro do IFC, na verdade, não, tá? Ele não vai realmente funcionar isso aí. Da forma como está o UFC hoje, tá bom? Então, o Renato está falando que tem duas perguntas clássicas aqui, né? Uma, qual a dica que você daria para quem está começando agora na área, né? Então, basicamente, a dica que eu dou, pessoal, é essa de vocês realmente participarem dos eventos, participarem de palestras, de vocês estudarem, pesquisarem, né? Se vocês tiverem condições, né? Façam uma pós, um curso de especialização, preferência no IPOG, né? A gente está lá dando aula lá, pode fazer lá, muito legal. Entendeu? Então, a ideia realmente é que vocês se capacitem para realmente estar preparado para o mercado. Eu acho que isso é muito importante, né? Que vocês tenham isso em mente. A outra pergunta é, qual dica você daria para você mesmo quando estava começando? A dica que eu daria é, ouve sua mãe e vai estudar medicina. Brincadeira, não estou brincando, não é isso não. Eu acho que é uma dica que eu daria para mim, né? Rapaz, difícil pergunta, né? Eu acho que o ideal é que sempre, sempre buscar mais, né? Uma dica que, embora eu faça isso sempre, né? Procuro sempre estar pesquisando, estudando, mas talvez mais, né? Você mais pesquisar mais, estudar mais e, né? Procurar realmente integrar todos, né? A informação ali que você tem dentro do seu processo, né? De forma mais entender realmente como é que isso vai funcionar e talvez, né, usar um pouco mais disso ao seu favor. Talvez, sei lá, como eu trabalho com Civil 3D desde 2007, né?
talvez fazer um blog igual do Neito lá, sei lá, um canal no YouTube igual outra pessoa, ou alguém, não sei, agora não lembro alguém. É o Thiago, sei lá, meu amigo, não sei se ele está assistindo aí. Então, basicamente é isso. Mas a ideia é essa, eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, o pessoal já está saindo, já está na hora de sair, né? O pessoal às vezes tem que voltar para casa, está no trabalho e o trânsito é aquele jeito. Então, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até mais. Qualquer dúvida, meus contatos, né? Eu espero que vocês tenham anotado. Manda um e-mail, manda mensagem, que a gente vai estar à disposição.